Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Estamos dando início ao nosso primeiro ciclo de formação para associados e associadas da ABJD. Essa é uma intencionalidade desse projeto político da própria ABJD. Esse é um curso que a gente queria ter realizado presencialmente, início do ano, na Escola Nacional Florestan Fernandes, mas dado todo esse momento que enfrentamos, a gente acabou fazendo esses ajustes e hoje garantindo esse encontro virtual, esse ambiente virtual com a intencionalidade da formação ainda esse ano. Nesse sentido, então, eu queria passar para o companheiro Juvelino Strozac, do MST, também da Executiva Nacional da ABJD, que vai também abrir o nosso momento e fazer algumas pontuações sobre a intencionalidade política e formativa como eixo central nesse nosso processo de luta, da luta popular, como da ABJD também. Para quem não me conhece, eu me chamo Mara, sou militante do MST, faço parte também da Executiva Nacional da ABJD e me somo na construção desse curso juntamente com o Ney, com a professora Marília Lomanto, o Marcelo, a Érica e a Andressa e a Fátima, que deram o suporte necessário para que a gente pudesse estar se encontrando hoje. Ney, você está aí? Bom dia, Ney. Bom dia, Mara, bom dia. Mara, muito obrigado. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Uma honra estar aqui nesta abertura desses trabalhos. E, de imediato, devo agradecer com muito carinho, com muito respeito, pelo trabalho desenvolvido pela Mara, pelo Marcelo, pela Érica, pela Andresa, pela Fátima e pela Marília. Sem elas, não teríamos conseguido dar esse passo para iniciarmos hoje este importante debate sobre formação de quadros. E vejam que o mundo virtual tem suas belezas também, né? Imagina reunirmos sem nenhum custo para a organização. Hoje, aqui nesse espaço, acho que temos uns 45, mas nós temos 60 pessoas inscritas que vão participar de todas essas etapas. Então, o mundo virtual também nos apresenta essas facilidades. Quero agradecer também a Kelly Maforte e ao companheiro Valério Arcari, que se prontificaram a fazer essas aulas de abertura nesse nosso ciclo de formação. É importante registrar que contar com 60 pessoas, 60 militantes, dispostos a debater o ponto formação de quadros em uma organização de juristas é uma alegria muito grande. Em tempos de pandemia ou em tempos de dificuldade da esquerda brasileira, reunirmos 60 pessoas dispostas a debater um ponto central em qualquer organização: formação de quadros. E a primeira pergunta que se apresenta é: o que é um quadro em uma organização de juristas? Esta é a pergunta que queremos fazer, não apresentar uma resposta fechada, mas fazer provocações. Teremos aí até o dia 17 de dezembro, para todo sábado, das 9 às 11 da manhã, refletirmos sobre esses pontos. Acho que é importante dizer que o estudo, o debate, a reflexão é inerente ao projeto político da ABJD. Quero dizer que a ABJD já desenvolveu outros espaços aí presenciais de formação. Nós tivemos na Florestan Fernandes uma semana inteira de um curso onde a ABJD também participou sobre o sistema de justiça. E também em Brasília foi realizado um seminário sobre o sistema de justiça que queremos. Então, o estudo e o debate e a reflexão é inerente à construção da ABJD. Mas o que é um quadro para a ABJD?
qual é o projeto político da ABJD? Vejam que a ABJD não tem presidente. A ABJD não tem, digamos, uma figura central, tipo secretário, secretária-geral. A ABJD é essencialmente um projeto político coletivo. Num projeto político coletivo, é fundamental contarmos com quadros comprometidos com o projeto. Vejam, a estrutura, e aí já vou encerrando, que meu tempo são apenas 5 minutos no dia de hoje, mas voltarei em outras etapas nesses cursos, nesse ciclo de formação. A estrutura da BJD, assim, ela começa com os núcleos. Então, nesse período até dezembro, precisamos compreender o que é um núcleo para a BJD, que não é a mesma coisa de um núcleo para o PT ou para uma outra organização, porque a BJD é uma organização de juristas. Nós temos um colegiado nacional. Então, qual é o papel de quem integra o colegiado nacional dentro da estrutura toda da BJD? Nós temos uma executiva com 24 pessoas. Nós temos uma Assembleia Geral anual. E nós temos as secretarias da ABJD. Então, a ABJD é um projeto diferente de organização, que é pautado, em especial, na divisão paritária de gênero, que é pautada com a presença especial dos juristas que participam de movimentos populares, que é pautado com a presença de juristas que estão nas estruturas de partidos políticos da esquerda. Então, vejam, é um projeto que se propõe trabalhar coletivamente, rejeitar o personalismo e construir estruturas políticas de forma horizontal. É um desafio gigante. Por isso, fico muito animado, e aqui encerro a minha abertura aqui, em ver tantas pessoas do Brasil inteiro, em um sábado de manhã, dispostas a fazer esse debate. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos. E é com muita alegria que iniciamos esse nosso primeiro ciclo. E tenham certeza, queremos aprofundar este debate. Quadros para uma organização como a BJD são essenciais. Daí a nossa preocupação em abrir e fazer esse ciclo. Mara, Marcelo, Obrigada, Ney. Boa palavra, muito obrigado. Obrigada, Ney, muito bom. Então, sem muitas delongas, né? Enfim, acho que muito importante, provocativa essa fala do Ney, né? Que traz muitos desafios para nós também, né? E esperamos que esse ciclo ele também seja esse fermento, né? Para que a gente possa seguir nesse processo de formar quadros e fazer, sim, a disputa das ideias, também nesse ambiente caro para nós e difícil, que é o sistema de justiça. E aí, assim, nesse sentido, né, nós fizemos a escolha, né, de começar também falando de nós e do que está colocado para nós nesse campo de desafios, mas pensar também de como é que a gente se cuida, né, nesse momento difícil que a gente vive hoje, para que de fato a gente tenha força, né, para a gente fazer os enfrentamentos devidos que estão colocados. Então foi nesse sentido que a gente chamou, né, a nossa aula inaugural e trouxe como tema, né, o tema dos desafios do cuidado militante em tempo de isolamento. E aí, para isso, convidamos a companheira Kelly e o Valério, né, para trabalhar com a gente esse tema. E de prontidão, eu já queria passar a palavra para a companheira Kelly, que já está aqui conosco, para que ela possa abrir o tema, trazer algumas luzes e questões, né, durante 30, 40 minutos. E, na sequência, a gente passa para o professor Valério. Kelly, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mara. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite, né? Também agradecer a Fátima e ao Ney, né? Um grande companheiro de organização e que está junto aí nessa empreitada de formação
desse importante instrumento que é a BJD, né? Agradecer aí a disciplina, né, de todos e todas, de no sábado de manhã, né, estarmos aqui e sabendo que vocês têm uma jornada longa aí de vários dias de estudo também. E dizer do meu grande prazer, né, de dividir essa mesa com o Valério, né, grande camarada aí a quem estamos aí lado a lado na militância há algum tempo, e uma pessoa a quem eu admiro muitíssimo, em especial nesse tema da militância, que tem aquela coluna, né, que é bastante instigante e tem escrito muito na pandemia, né, e com certeza, Valério, você toca em questões fundamentais para a militância, né, uma coluna muito lida aí por toda a militância do MST, né, queria já de pronto compartilhar isso com você. Bom, então vamos lá, vamos ao trabalho, pouquíssimo tempo à disposição, então bora lá. E achei interessante a metodologia, né, porque faremos então uma exposição inicial, nesses meios virtuais não é bom mesmo, né, uma exposição ela passar, exceder os seus 30 minutos, 40 no máximo, mas como a gente tem um tempo bom até meio-dia, então vai ser bastante dialogado também aqui o processo do conhecimento, né, sobre esse tema e também algumas trocas que a gente vai fazer. Eu não costumo fazer isso, mas como o tema ele convida, eu gostaria de fazer uma breve apresentação um pouco melhor sobre a minha militância, um pouco para a gente poder pensar também que a reflexão dos desafios da militância hoje, elas também perpassam pelos instrumentos que possibilitam forjar novos militantes. Todo mundo aqui nessa sala passou por algum processo de inserção na militância, né? Isso tem relação direta com o trabalho de base das organizações, com o processo de formação política e com o processo de lutas, né? Sem esses componentes, não se forja novos militantes, né? Então, toda vez que as organizações elas estão lutando pouco, elas vão ter sempre poucos militantes, né? Ou toda vez que for muito recorrente nas nossas organizações, a gente dizer, nós somos muito poucos, estamos sobrecarregados, tem alguma coisa que está falhando na engrenagem, que é a engrenagem que justamente possibilita forjar novos militantes, né? Agora, forjar novos militantes é uma ação importante, mas ela não pode estacionar aí, né? Forjar militantes tem que ser acompanhado de formar esses militantes e também ir alçando, né, as responsabilidades políticas e a maturidade para dirigentes de organizações e quadros políticos, né, que, como disse aí o Ney, é o grande desafio e tem relação direta também, enfim, um quadro é um quadro dirigente de um processo revolucionário, então tem relação também direta com a gente impulsionar, instigar processos revolucionários, né? A minha militância se iniciou numa comunidade eclesial de base, na região Brasilândia, em São Paulo, aos 12 anos de idade, e o quanto que na minha formação foi muito importante existir essa comunidade, né? Essa igreja bastante engajada que me proporcionou todo esse conhecimento em relação à luta pela terra, à luta pela moradia e os diversos temas, né, que ali trabalhados. Um outro destaque importante também, que a gente também vê hoje, né, nas periferias urbanas, é a questão cultural. Então, também naquele período, né, estou falando de muitíssimos anos atrás, existia também um movimento punk, né, bastante organizado, e esse movimento punk, ele ajudava também com elementos políticos bastante importantes. Tempos depois, na minha formação no ensino médio, através de um professor de geografia, conheci a luta um pouco mais afinco, né, a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, conheci os acampamentos e assentamentos e da cidade de São Paulo, então fui me envolvendo com essa temática do movimento sem terra. Fui fazer graduação de pedagogia em Marília, na Unesp, e lá então fui aprofundando essa relação com o MST, e quando me formei em 97, entrei organicamente para o Movimento Sem Terra e de lá para cá fui forjando essa militância no MST,
Hoje sou assentada da reforma agrária, mãe de 4 filhas, 4 meninas, tenho meu núcleo de gênero na minha casa, e também fui dentro do Movimento Sem Terra, passando por vários setores, tarefas, né, enfim. E estando no MST, fui fazer mestrado e doutorado em Ciências Sociais na Unesp também, mas de Araraquara. Eu vivo hoje no assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto, da onde falo. Fiz esse breve relato para chamar a atenção, né, que na minha visão, e é um pouco dessa visão também que a gente compartilha no Movimento Sem Terra, a militância, ela não é um sacrifício, né? A militância, ela deve ser entendida como um processo quase de situações privilegiadas, de alguém que te convida para uma reunião, para um processo, que te convida para alguma ação concreta, e a partir disso, né, pode se desenvolver um processo de engajamento. E chamo a atenção para a necessidade da gente desenvolver processos na qual a gente consiga, né, envolver um número maior de militantes. Né? E que também, nesse processo militante, a gente se desafie a pensar e a refletir sobre a nossa militância. Ou, em outras palavras, sobre o processo de formação da consciência, dessa consciência de classe. E tem alguns escritos, né, algumas elaborações, que só são possíveis sair de dentro da militância. Né? É por isso que, ao elaborar a ementa, né, para esse momento de estudo, eu também indiquei o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, que é um livro de muitíssimos anos, né, no qual ela faz um relato, a partir de julho de 1955, sobre o seu olhar, né, de uma mulher migrante, né, nascida em Sacramento, em Minas Gerais, migrante, né, para São Paulo, ali para a favela Canindé, onde hoje é Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, mas o olhar dessa mulher negra, migrante, mãe solteira, né, com 3 filhos de 3 pais diferentes, todos os filhos criados sem a presença dos pais, como talvez muitos de nós aqui, e muitas histórias perpassadas também pela militância com essas gênero, e o quanto que o olhar de Carolina Maria de Jesus traz uma reflexão bastante importante, né? Enfim, na época foi um sucesso, né, o seu livro também, porque mostra esse olhar do de dentro, né, da favela, né? Colocando ali várias, enfim, contradições, situações, né? E nós estamos em trincheiras muito diferentes, né? Mas é muito importante que nesse fazer militante a gente também exercite essa capacidade de elaboração, que por ser militante, ela nunca vai ser uma elaboração individual, por mais que a gente queira, né? Mas ela sempre é uma elaboração que perpassa também esse próprio ser coletivo e pedagógico, que significa as nossas organizações, sejam elas de caráter de movimento social, uma organização sindical, um partido político, né? Enfim, algum tipo de agremiação. Mas esse ser coletivo pedagógico, ele é desse ser coletivo pedagógico que a gente pode extrair lições muito importantes para poder pensar a nossa reflexão. Bom, eu pensei aqui para o nosso debate trabalhar 3 pontos. Já não sei mais se será possível neste tempo, mas eu pensei, eu vou pontuar aqui, aí a gente vê se, enfim, a gente vai trabalhando isso em algum momento. Feita essa introdução, eu acho que é importante, né, assim, para desenrolar esse tema, a gente passar pela questão, né, da militância e as questões de raça, classe e gênero, né, porque nós não somos os mesmos, né? Não só porque nós somos diferentes, nós não somos um bloco homogêneo como classe trabalhadora e também não somos um bloco homogêneo enquanto militantes, né? Então, acho que são questões muito diferentes, né, que perpassam esses temas, né, e que eu gostaria logo de cara destacar, né, porque esses são temas que em geral aparecem de maneira secundarizada. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o ponto dos impactos da crise, essa crise que é uma crise profunda do sistema do capital
e o quanto que isso impacta no nosso fazer militante, nas nossas organizações e também no tema da estratégia política. E o terceiro tema, então, eu gostaria de destacar alguns desafios sobre a militância e pandemia, né? E aí, enfim, vou pontuar 4, mas nem sei se vai dar tempo também, mas é a questão da saúde mental, a urgência do tempo, o trabalho precarizado militante e o tema do trabalho de base na atualidade. Bom, então vamos lá. Nesse primeiro ponto, né, dessas determinações e essa relação entre classe, gênero, raça e a questão geracional, queria destacar, né, que, enfim, por muito tempo se concebeu a classe trabalhadora como um bloco homogêneo, né, e isso nos levou a muitos equívocos, né, de sobrepor, né, a questão de classe a outras determinações que são fundamentais para poder se compreender os sujeitos que se movem, que se organizam e lutam, e também para compreender a nossa militância. Todo mundo aqui, né, enfim, participa, milita em alguma coisa, em algum tipo de organização, e sabe o quanto que essas questões, elas são questões, às vezes tratadas, mas muito secundarizadas, mas elas são fundamentais, porque tem a ver com a vida, né, das pessoas, mas mais do que isso, tem a ver com elementos estruturantes das sociedades de classes, que são, inclusive, anteriores, né, à sociedade capitalista. E não tem como a gente destruir essas sociedades de classes sem a gente compreender profundamente esses pilares, enfrentá-los, inclusive, dentre as manifestações que ocorrem nas organizações, né? Então, do ponto de vista, né, assim, falo aqui, né, da questão principalmente do patriarcado, enquanto esse sistema de dominação que hierarquiza, né, o masculino sobre o feminino, impacta de maneira fundamental a vida das mulheres e também dos sujeitos LGBTs, né? E essa hierarquização do masculino sobre o feminino também produziu organizações extremamente masculinizadas, não somente na aparência, né, dos quadros dirigentes, que em geral são homens brancos, héteros, né, enfim, mas também o pensamento e a forma de conceber a luta política bastante masculinizados e em uma certa confluência, né, com esse sistema que se quer negar, mas que se acaba afirmando que é o próprio sistema patriarcal. Sabemos que da história, né, do patriarcado, ele surge justamente, né, junto, né, com a propriedade privada, com uma forma de Estado que disciplina as relações sociais e o comportamento esperado sobre as mulheres e seus corpos, né? E esse sistema de dominação, ele vai, então, perpassando diferentes modos de produção, né? Até chegar no capitalismo na situação que a gente tem hoje, né? Estruturando aí situações fundamentais em relação a essa esfera, né, da produção e da reprodução, e entendendo que na esfera da reprodução a gente tem uma grande participação, né, das mulheres e também dos sujeitos LGBTs, e essa enorme massa de trabalho invisibilizado, né, trabalho não pago, ela está presente também no nosso fazer militante, e a gente tem que entender que a reprodução social, ela organiza a vida em sociedade, né? Então, mais do que os sujeitos que são impactados, né, diante disso, essa enorme massa de trabalho não pago desenvolvido em geral pelas mulheres, ela é fundamental para a manutenção dos processos de exploração na sociedade capitalista. E a pandemia, a gente viu quanto que esse tema explodiu na vida das mulheres militantes, né? Então, esse trabalho, né, que, enfim, num primeiro momento com mais força, né, foi para dentro de casa, né, essa militância nossa virtual e tal, né, num primeiro momento, ela também se misturou, né, a um trabalho doméstico, né, que, enfim, uma carga muito grande que é desenvolvida pelas mulheres, toda a esfera do cuidado, né, e aí é uma economia de cuidados, né, nós mulheres estamos sempre cuidando de alguém, né, de crianças, de idosos, da casa, mas também da mística das organizações, da relatoria, enfim, né, de todo o trabalho que não aparece, né, isso também não mudou agora na pandemia, né, e também a própria questão do como que o capitalismo ele vai se apropriando disso, né, para poder, enfim, desenvolver
as suas formas de dominação. Outro elemento bastante importante é a questão racial, né? Então, nós não... nós temos, né, sujeitos na classe trabalhadora que são encarados, né, pela sua identidade de gênero, pela sua cor, né, por essa raça, essa racialização, né, que foi feita por uma categoria, né, por uma classe de pessoas brancas, ricas e poderosas que intencionalmente racializaram, né, determinadas pessoas. Claro que racismo é muito diferente em vários países, mas aqui no nosso país ele tem relação direta com uma organização econômica também, né? Então é bastante importante que a gente entenda também essas determinações e o quanto que isso implica do ponto de vista do fazer militante. E outro destaque que eu queria dar é a própria questão também relacionada ao tema de gênero e raça, que é o tema da diversidade sexual, né? Levou muito tempo, e há pouquíssimo tempo a gente está, enfim, aprofundando estudos, né, para poder compreender o quanto o elemento de sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, eles são distintos e se interagem, mas eles não são a mesma coisa, né? E o quanto que isso é fundamental para a gente poder entender os sujeitos da base social dos nossos movimentos, os sujeitos da nossa militância, né? E o quanto que esses elementos, né, de raça, gênero, classe, e também a questão geracional, né, enfim, é muito diferente, né, a visão da juventude, a visão, né, dos mais experientes, mais idosos, né? Considerar esses aspectos são elementos muito importantes para a gente poder conceber que militância que a gente tem hoje nas organizações, quais são as determinações sociais dessa militância e o quanto que essas questões, elas não podem ser colocadas para debaixo do tapete, elas não podem ser secundarizadas, elas têm que ser levadas radicalmente, né, à frente, junto ao elemento de classe, até para a gente poder entender o que é a classe trabalhadora hoje na atualidade. Porque senão a gente vai estar sempre com esquemas muito prontos, né, de luta por direitos, que é muito importante, que é o legado que nos constituiu até aqui, né? Nós viemos de organizações que aprenderam a se organizar para lutar por direitos, mas a gente está justamente num tempo histórico, e aí eu já vou entrando no segundo ponto, que impõe uma realidade que é uma realidade de que uma parte, né, do povo deve ser exterminada, né? E aí a gente vai ver várias pessoas e sujeitos dentro da classe trabalhadora que lutam para se manterem vivos e vivas, né? Então, isso vai estar no grau de preocupação das mulheres trabalhadoras, né? Toda a questão da carga do feminicídio, isso vai estar dentro da juventude preta, especialmente a juventude preta de periferia, dentro de toda a carga de extermínio, né? Que está colocado, o Estado que está ali colocado para exterminar, para violentar, para perseguir, né? Isso também está colocado na vida de todos e todas sujeitos LGBTs, porque, enfim, se manter vivos, né, é uma questão fundamental, quase tão importante como a luta por direitos, né? Bom, então, dentro do segundo ponto, esse da crise do sistema do capital e quanto isso impacta a militância, né? Queria destacar aqui, né, que, enfim, já há muito tempo o elemento da crise ele tem sido central para a gente poder analisar qualquer coisa no nosso movimento, seja uma análise de conjuntura, um estudo sobre qualquer tema, né? E, de fato, isso vai se impondo porque a gente vive, sim, uma crise do sistema do capital. O problema é que, diferentemente de outros tempos históricos, a gente não tem dois projetos em jogo, né, do ponto de vista no plano, né, mundial. O antagonismo entre capital e trabalho não está traduzido do ponto de vista da luta de classes na questão de ter dois grandes projetos, né, em jogo, em disputa, né, e dois grandes modelos de sociedade. Essa é a nossa tragédia, né, enquanto a tragédia das nossas organizações, da nossa militância, do nosso tempo histórico, né, da gente não conseguir se apresentar no movimento histórico enquanto classe, mais do que isso, enquanto um projeto societário que faça sentido para a classe trabalhadora e se coloque em antagonismo com essa tragédia que é o sistema do capital, que, enfim, é uma falência múltipla dos órgãos, né, do ponto de vista econômico, social, político, ambiental, sanitário, enfim, é uma tragédia mesmo que a gente está vivendo, né? E essa crise profunda, né, do sistema do capital, enfim, crise estrutural,
ela é muito diferente das características de crises que são crises cíclicas, crises próprias do capital. Desde que o capitalismo existe, não tem como contar a história do capitalismo se a gente não for localizar as suas diferentes crises. Mas, de maneira um pouco diferente de como essas crises cíclicas elas ocorriam de tempos em tempos para poder reorganizar o próprio sistema do capital, essa crise, que é uma crise mais profunda, né, enfim, ela já começa há muitos anos, né, desde os anos 70 para cá, ela impõe, né, um processo que o desenvolvimento das forças produtivas do capital vai cada vez mais se convertendo no desenvolvimento das forças destrutivas do capital, né? E quando a gente pensa nos elementos da natureza, a gente vê o quanto que isso explode, né, de uma maneira fundamental. Mas essa crise sistêmica, né, do capital, ela também coloca reflexões importantes sobre como que isso, de alguma maneira, dialoga, impacta também na crise sobre as organizações de esquerda no mundo como um todo. Obviamente que isso tem relação direta com uma grande reestruturação produtiva do trabalho, né, em esferas fundamentais, né? Então, enfim, desde da resposta dada à sua própria crise, né, com o advento do neoliberalismo dos anos 70 para cá, e toda a liberação da reestruturação produtiva, houve, né, também impactos diretos na vida da classe trabalhadora, né, do ponto de vista do trabalho, né? E essa uma das questões, né, que são centrais dentro da crise do capital é a própria questão da valorização do capital. Então, hoje, né, dado o seu próprio desenvolvimento, o capitalismo tem muita dificuldade de se reinventar e, ao ter muita dificuldade de se reinventar e de se valorizar, ele vai produzindo uma massa sobrante, que é essa massa sobrante que ou tem que ir para a cadeia, ou tem que morrer, ou tem que, né, enfim, porque não há vagas e esse desemprego é cada vez mais de característica estrutural também. Aqui no Brasil, a gente vê o quanto que isso acelerou na pandemia, né? E colocou para nós, militantes, né, de esquerda, questões fundamentais, né, de como é que a gente organiza essa massa sobrante. Essa massa sobrante não vai estar organizada nas fábricas, ela não vai estar organizada em categorias e sindicatos, ela sequer vai estar organizada nos movimentos populares. Mas não tem como a gente pensar, né, o futuro das organizações políticas, né, do campo progressista de esquerda sem organizar essa massa sobrante, porque cada vez mais ela vai se avolumar, né? E a gente vê o quanto que isso vai sendo muito rápido, né? A gente não dá conta de acompanhar as estatísticas trágicas, né, em relação a essa crise do capital, seja do ponto de vista, né, assim, enfim, da questão da segurança alimentar, nutricional, né, e também os dados de desemprego, né, bastante assustador, né, o que a gente tem visto no nosso país, né. Na questão da fome, então, enfim, né, bastante grave, né. E isso também tem um impacto na vida das organizações, né? Primeiro porque, enfim, a gente aprendeu uma fórmula, né, que é organizar as pessoas, lutar por direitos e ter uma certa expectativa de que o Estado, sob muita pressão das organizações, vai oferecer concessões, né, aos trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, né, em tempos de crise, ainda mais com crise estrutural do capital, essas concessões, essa margem para concessão, ela está cada vez mais diminuída, né? Então, as nossas organizações, enfim, falo também do Movimento Sem Terra, né, tem muita dificuldade, né, de atualizar essa luta, que é uma luta com uma diminuição radical de conquistas, né? E todo popular, todo movimento social, todo, né, o movimento sindical, ele se asfixia sem conquistas, né? Quando você tem uma gama de trabalhadores e trabalhadoras que você precisa dar respostas concretas do ponto de vista do que motivou elas a entrar para a luta, a falta de conquistas ela é asfixiante, né? Então, está colocado para nós agora não só uma questão de vontade política, né, de aliar a luta social à questão da luta política, mas ela é uma necessidade histórica para continuarmos existindo enquanto organizações, né? E essa certa dicotomia entre luta social e luta política, ela também acarretou em enormes problemas, né, no nosso caso aqui brasileiro, de dicotomizar a luta tática da luta estratégica, né?
ou de achar que a luta estratégica ela deveria ser objeto somente dos partidos políticos, né? Partidos convencionalmente partidos políticos, né? Não partido de ideias na sociedade. E isso, então, acarretou com que os movimentos populares, né, os próprios movimentos sindicais, elaborassem pouco sobre o tema da estratégia política. Né? E a gente também vive hoje, enfim, uma enorme crise estratégica, e essa crise estratégica, ela também, enfim, arrebenta aí na vida da militância, né? De modo que a gente se estranha tanto, né, na questão da tática eleitoral, são tantas trocas de farpas, né? Porque a gente também não entende o lugar das eleições, né, do ponto de vista de uma engrenagem que ela é muito maior. As eleições, elas, e a disputa da institucionalidade, ou a disputa do Estado por dentro, elas são muito importantes do ponto de vista tático, mas elas têm que estar vinculadas a uma estratégia política, né? E a gente se esmaga aqui, né, enquanto militância, num tema bastante importante e relevante, não quero aqui desprezar, mas sem vincular outros temas que são temas, enfim, de fundo, né, que tem a ver com a nossa crise estratégica. Então, parte também, né, do que eu vejo, né, da questão das implicações do fazer militante hoje tem relação direta com essas questões da tática, da estratégia, a própria crise de estratégia, para onde vamos. E o terceiro ponto então, com isso, vou terminando alguns desafios, aí vou falar mais telegraficamente, né, para poder dar tempo, ficar dentro do tempo. Desafios do tempo atual, né? Então, além desses que eu já coloquei. Saúde mental, né? Eu acho que as organizações dialogam pouquíssimo sobre este tema, né? Há muito tempo a gente, enfim, acabou considerando esse como um tema visto por nós como algo psicologizante, né? Ou algo que era apartado da luta política, né? E acho que nós temos que trazer esse tema para o centro do debate, né? Porque esse adoecimento em massa, né? Que a gente enxerga na classe trabalhadora, né? E aí as determinações sociais da classe são muito importantes, né? Para a gente entender o que é o adoecimento mental da mulher negra, o que é o adoecimento mental do sujeito LGBT, né? Mas mais do que só olhar para a classe trabalhadora, é preciso que a gente olhe também para esse ser militante, porque o ser militante ele costuma carregar sobre os seus ombros todos os dilemas da humanidade. E o sofrimento, ele acaba se tornando um sofrimento mais sentido ou mais doído. E se a gente não trabalha isso do ponto de vista coletivo, né, a gente não consegue resolver, por mais que a gente se esforce, faça terapia, né, busque isso, né, enfim, de uma forma, né, de tentar buscar a cura, né, mental, mas no fazer militante, isso deve ser apoiado por uma discussão coletiva das organizações sobre como manter a saúde mental da sua militância. Né? Então, vou pontuar isso rapidamente, vou para frente. Segundo ponto é a urgência do tempo, né? Enfim, todos os indicadores, na realidade, eles mostram uma certa aceleração, né, do tempo, uma certa urgência, porque talvez a nossa geração está colocada sobre questões que, enfim, a geração dos anos 80 não estava colocada com tanta ênfase, né? Então, no tempo presente, a gente sabe que é verdade, sim, né, que as alterações, né, na relação ser humano-natureza, elas implicam, né, num colapso climático, né? A gente sabe que, enfim, a gente sabe ler essas questões, a gente sabe ler que, por exemplo, a pandemia, né, da Covid-19, ela tem relação direta com uma destruição das florestas tropicais, e nós estávamos recentemente aprendendo as conexões existentes dentro da floresta, os trilhões de vírus, né, que vivem nas florestas, e aí o que a gente faz é destruir essas florestas tropicais e liberar esses vírus, né, para toda a sociedade. Lógico que isso vai culminar, né, em pandemias, em doenças, enfim. Então, mais ou menos a militância desconfia, né, que vamos derrotar a Covid-19, mas é do modelo do capital liberar outras pandemias. Então, isso sem falar em toda a questão do mundo do trabalho, etc. Né? Então, essa leitura da urgência do tempo que a militância tem, ela também nos causa muita angústia. Né? Então, dá sempre a impressão de que a gente não tem muito tempo para poder organizar
as pessoas, e a gente fala, nossa, leva um tempo danado para formar militantes, para formar uma organização, um movimento, o que a gente vai fazer, né? Então, essa certa angústia, e essa urgência do tempo, ela também precisa ser um pouco mais debatida coletivamente, né? Até para que essa angústia ela não se traduza num adoecimento, mas ela coloque a urgência das tarefas políticas, das tarefas históricas, elas consigam se converter nisso, né? Terceiro elemento é o elemento do trabalho precarizado, né? E aí é muito importante que a gente também observe as condições que a gente desenvolve o trabalho militante, né? Porque a gente também foi naturalizando a precarização do trabalho no fazer militante, né? E aí tem a ver com as diversas esferas do que a gente também categoriza na questão das mudanças no mundo do trabalho, a gente também pode fazer um paralelo em relação ao trabalho militante, desde o trabalho em domicílio, né? Esse trabalho, esse prolongamento da jornada de trabalho, né? Então a gente faz isso o tempo todo na jornada militante, a gente não tem limites, né? Ainda mais agora nesse mundo digital, que todo mundo trabalha também, desenvolvendo, organizando a vida política, né, através de WhatsApp, redes sociais e tal, não sei o quê. Então, a gente não para, né, o tempo todo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é ter contato ali com o seu smartphone e meia-noite, 1h da manhã, tal, a gente está encaminhando coisas, desenvolvendo tarefas, né? Então, que a gente também se atente a essa questão da precarização do trabalho militante e a gente vá criando, forjando formas mais saudáveis de desenvolver a nossa militância, não só do ponto de vista individual, mas também nas nossas organizações. E o quarto e último elemento, com isso termino, é a questão do trabalho de base na atualidade. Nós sabemos, né, enfim, trabalho de base é algo muito dito, né, e sabemos que não é possível a gente enfrentar, né, toda essa situação sem a gente organizar força social, e essa força social ter força política. Né? E essa força social só pode ser organizada com algo que, enfim, todos nós talvez sejamos resultantes de algum tipo de trabalho de base que alguém fez conosco, né? Que alguma organização fez conosco. No entanto, o trabalho de base e o que tem de reflexão sobre o trabalho de base está muito vinculada a uma leitura dos anos 80, 90, né? Então, quanto que também a gente precisa atualizar o trabalho de base para os tempos atuais. Tem pouquíssima coisa escrita sobre isso, né? E aí eu queria chamar a atenção, e com isso termino de verdade, é que durante a pandemia, né, as organizações elas foram muito rápidas, né, principalmente os movimentos populares, porque estão mais diretamente ligados ao problema, né, da fome, da miséria. Na pandemia, as organizações foram muito ágeis no sentido de organizar redes de solidariedade. Né? E aí eu já vi que está aqui, né, junto na sala a Isadora, né, que é minha companheira aí também de luta nesse tema, né? E essa ação direta de solidariedade, né, trazer alimento da roça, da reforma agrária, fazer campanha, juntar recursos da classe média, comprar produto, fazer cesta e tal, deu um alerta geral nas organizações, de qualquer, né, enfim, de qualquer partido político, movimento, enfim, sindical. O alerta foi o seguinte: é necessário a gente fazer trabalho de base nas periferias urbanas, e mais, existe uma abertura para isso, né? Então, essa análise, né, das periferias como algo, um espaço que já está totalmente dominado, tal, enfim, é o fundamentalismo, as igrejas neopentecostais e tal, não tem muito espaço, não é verdadeiro, né? Então, a gente percebeu com as ações de solidariedade uma grande abertura e necessidade, mas uma urgência também para o trabalho de base, de organizar as lutas por moradia, as lutas por reforma agrária, as lutas por alimento. E trabalho de base, a gente sabe que é sempre feito mediado por uma ação concreta. O trabalho de base não é discurso, né? O trabalho de base se traduz numa horta, numa biblioteca, num espaço, né, de banco popular de alimento, pode ser a garagem de alguém, enfim. E esse processo de trabalho de base na atualidade, ele está em aberto para as organizações. Inclusive a questão também da formação política, né, colocada aí como um enorme desafio para que a gente atue sobre isso, né? Então, a gente está vivendo agora, durante a pandemia, estranhamente, um processo também de
novas pessoas que querem se aproximar dos movimentos. E aí, então, nós podemos estar vivendo um momento que é um momento de reabertura das portas para poder forjar novos militantes. E aí a questão que a gente coloca é, nossas organizações estão preparadas para esse momento, né? Nós podemos forjar muitos militantes a partir das ações de solidariedade. Só que tem que ter um esforço das organizações para poder formar, enfim, né? Todo aquele processo de formiguinha que é super importante para que, de fato, a gente consiga oxigenar as nossas organizações, trazer mais gente, né? Ter muita paciência para entender que muitas vezes as pessoas entram pela porta do ativismo, mas elas podem se tornar e se forjar como militantes políticos, né? Então, ter paciência da escuta, né? Porque a gente vai falando o tempo todo, né? Enfim. Então, gente, vou parando por aqui e aí depois no diálogo, né? Assim, no debate, a gente pode continuar essa prosa. Obrigada. Obrigada, Kelly. Muito importante. Todas as luzes, todas as suas contribuições para nós nessa manhã de sábado. De imediato, já queria passar para o querido professor Valério Arcari. Na sequência, a gente vai seguir dialogando com os nossos convidados, com a turma que está aqui também. Professor? Estou aqui. Tudo bem? Vamos pois nessa? Não, professor. Tudo bem. Muito bom. Bom dia a todos, é uma satisfação estar com vocês. Eu não conheço a maioria de vocês que estão aqui, alguns eu já estive, então um abraço para a Kelly, para o Ney, vi que a Carol também está aqui hoje, mas através deles eu estou cumprimentando a todos vocês. Que bom que, em alguma medida, a série de artigos que se chama Sobre a Militância, que vão ser reunidos, estão reunidos num livro que deve ser publicado ainda até o final deste ano, ainda bem que foi útil. Fiquei muito feliz, Kelly, que você tenha feito essa referência, né? Eu vou fazer esta apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou fazer uma reflexão sobre o tema da militância, naquilo que nós podemos chamar a dimensão individual da experiência da militância. E depois vou falar um pouco da conjuntura, ou seja, a militância nestas condições do confinamento imposto pela pandemia. Primeiro tema. Ser militante da causa dos trabalhadores no século XXI significa, na minha opinião, assumir 4 compromissos. E, portanto, como vocês veem, já não é simples, não é um compromisso, são 4. Então, não é à toa que tanta gente entra em crise. Enunciando, o primeiro é um compromisso moral. O segundo é um compromisso de classe. O terceiro é um compromisso político e o quarto é um compromisso ideológico. O que significa o compromisso? Nenhum deles é indolor. Então, o que significa um compromisso moral? Vejam, nenhum de nós escapa às pressões da sociedade na qual nós vivemos e do tempo que nós vivemos. Nós somos filhos do tempo e do espaço em que estamos inseridos. Podemos ter mais capacidade de abstração, podemos ter um repertório cultural maior ou menor, mas todos nós estamos inseridos nas relações sociais que são dominantes. E nas relações sociais que estão dominantes, existem estímulos, como gostam de dizer os sociólogos. Existem ideias dominantes. E ser militante é romper com essas ideias. E qual é a ideia dominante? A ideia dominante é que, na luta, que em maior ou menor medida envolve sempre algum tipo de sacrifício, na luta pela sobrevivência, cada um de nós tem que, em primeiro lugar, pensar em si próprio. Então, este estímulo à competição, à rivalidade e, portanto, ao egoísmo é aceito como
o senso comum. E quem não se ajoelha diante desta ideia é considerado otário, é um trouxa. E, portanto, a luta para transformar o mundo, em primeiro lugar, é uma ruptura moral, é uma experiência interior. Tem que haver um fracionamento dentro de nós, porque nós fomos educados para defendermos a nós mesmos e, na melhor das hipóteses, aqueles que são os nossos consanguíneos. A família. E dentro da família tem hierarquia, como fica claro em toda festa de Natal, depois que o pessoal já tomou mais de 2 ou 3 Beer Nights. Então, o que significa, em primeiro lugar, a militância? É uma ruptura moral com a ideia de que nós temos que nos adaptar ao mundo tal como ele é. Ser militante é não se adaptar ao mundo tal como ele é. É ir contra a corrente. É dizer, não estou de acordo, quero mudar, pode ser melhor. Não acredito que o sentido da minha vida é ganhar dinheiro, ter fama e ter reconhecimento. E eu. Não estou de acordo, eu quero romper com isso. Eu acho isso uma loucura. Mas vejam, quando o militante ele faz este movimento e diz não aceito a exploração, não aceito a opressão, não aceito a dominação, o ambiente na qual ele está inserido, todo ele é hostil. É hostil. E veja, não é que é hostil nas famílias burguesas, não é hostil somente nas famílias da classe média alta, é hostil nas famílias operárias, é hostil nas famílias camponesas. As ideias dominantes são as ideias dominantes em todas as classes da sociedade, em maior ou menor grau. Eu venho de uma família de esquerda. A minha mãe entrou no Itamaraty durante a Segunda Guerra Mundial, foi secretária do Santiago Dantas, tinha cargo de confiança no governo João Goulart, o meu pai também tinha cargo de confiança no governo João Goulart. A carreira dos dois acabou quando eles tinham 40 anos, teve o golpe de 64. Depois de várias atribulações e um período difícil entre 64 e 66, em que minha mãe aceitou missões fora do país, foi para a ONU, foi para a Colômbia. O meu pai também tentou se relocalizar. Ficou claro que iam ter que acabar em Brasília e o mais provável era que meu pai viesse a ser preso. Saíram do Brasil em 66. Quando eu comecei a militar, fomos para Lisboa. Minha mãe conseguiu uma posição na Embaixada do Brasil em Lisboa. Quando eu comecei a militar no movimento estudantil contra a ditadura de Caetano, de Marcelo Caetano, minha mãe fez uma reunião solene na minha casa para me dizer que o que eu estava fazendo era muito grave e que teria graves consequências para mim, mas depois de 20 minutos de reunião ficou claro que ela estava preocupada com as graves consequências que ia ter para ela. Portanto, vejam, então, isto não é simples, porque a militância ela envolve riscos e as pessoas têm medo. E uma das razões pelas quais tantos militantes iniciam um ativismo e depois abandonam o ativismo, e nós temos uma taxa, vamos chamar assim, de desistência muito elevada na esquerda brasileira, se compararmos com a Argentina e a Uruguai, é brincadeira, certo? Nós temos um movimentismo na esquerda brasileira, de pessoas que iniciam uma experiência militante e que rapidamente se quebram, como, digamos, se os argentinos e os uruguaios usam uma expressão curiosa, eles dizem se hundem, se afundam. A minha geração usa a expressão quebrar. Quebrar é forte. Quebrar é uma fratura. Mas por que tantos ativistas desistem? Por muitas razões, é um problema complexo, é um tema muito importante para a formação de quadros. Porque quadros são militantes que têm responsabilidades. Isso é que significa ser um quadro. Um quadro é alguém que tem capacidade, em algum nível,
de responsabilidade de dirigir. De dirigir significa assumir responsabilidade sobre a sua militância de outros. Pode ser em níveis mais simples e mais complexos. Quadro é aquele ativista que já atingiu um grau de consolidação e de maturidade que permite que ele tenha responsabilidades dirigentes. Não assume só responsabilidade sobre si. E, portanto, tem funções de educador, de orientador. Mas, voltando ao foco, há muitas razões pelas quais os militantes desistem, e o medo não é a menor delas. E quanto mais claro for o compromisso moral, o compromisso interno dentro de nós, de que é incompatível vida adulta consciente, sem militância, melhor estamos. A ruptura com a moral da sociedade é um compromisso de que é incompatível a luta pela felicidade individual se não nos posicionamos contra a ordem capitalista. Isto é muito profundo. E vejam, como disse Kelly, militância não é sacrifício. Nós militamos porque queremos ser felizes. Vou repetir. Se não militássemos, seríamos infelizes. Militamos porque queremos ser felizes. Isso não quer dizer que não haja percalços na militância. Você corre riscos, tem tensões, tem desentendimentos. Botar meus panos de prato para secar para minha mãe ver. Mari, desliga aí o teu microfone, Mari. Mas vamos adiante por causa eu estou preocupado agora com a minutagem. Então, primeiro elemento é um compromisso moral. Segundo, a militância é um compromisso de classe. Veja, um compromisso de classe não é algo que se coloca somente para quem nasceu em fileiras burguesas ou nas fileiras da classe média. A maioria dos trabalhadores, nas condições normais de temperatura e pressão da dominação capitalista, com mais razão nesta situação reacionária que nós estamos no Brasil, a maioria dos trabalhadores não tem compromisso de classe. Compromisso de classe é consciência de classe. E nascer na classe trabalhadora não significa que a pessoa tem compromisso de classe. O mundo é disputa permanente de consciência. Claro que ser marxista é compreender que, em última análise, a classe trabalhadora não pode agir o tempo todo contra si própria, mas a classe trabalhadora age muito contra si própria. Não pode agir o tempo todo. São níveis de abstração, mediações. Portanto, o segundo elemento fundamental da militância é o compromisso de classe. Significa compreender que rompemos com os capitalistas. Iniciamos a militância, rompemos com os capitalistas. Isso não quer dizer que nós achamos que todos os capitalistas são forças satânicas. Nós saímos do primário há algum tempo. Tem gente boa em todas as classes sociais e tem gente horrorosa em todas as classes sociais. Mas significa que odiamos o capitalismo e, portanto, aqueles que se beneficiam do sistema, mesmo que individualmente sejam pessoas adoráveis. Mas são pessoas adoráveis que vivem da superexploração da grande maioria. Então, há um compromisso de classe. Então, o compromisso de classe significa que nós estamos sempre solidários com a luta dos trabalhadores e das massas populares, dos oprimidos, das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Estamos sempre solidários com a luta dos povos dominados contra as nações exploradoras. E vejam, estamos sempre solidários significa que estamos solidários mesmo quando não concordamos com o que eles estão fazendo, que é comum. Por quê? Porque as massas, muitas vezes, tomam iniciativas que nós achamos que são ou insuficientes ou são desproporcionais. Por exemplo, esta semana, eu vou ser sincero para vocês, ainda estou sob o impacto do que aconteceu no Chile no domingo passado. Me emocionou profundamente. Ao mesmo tempo, é alegria, um pouco de tristeza. É alegria porque é contagiante. Vejam, são 80%. Eu não disse 60%, eu disse 80%. Entende? Então, a gente ri quando vê as manchetes polarização no Chile. Opa!
Se isso é polarização, não estou com medo. Porque 80% é uma alegria. Por outro lado, pessoal, eu sou da geração... Veja, a primeira vez que eu saí na rua com uma bandeira vermelha foi no 11 de setembro de 1974. Comecei a militar em 72. Estava em Lisboa e no 11 de setembro de 74 foi o primeiro ano do golpe de Estado do Pinochet. Eu era um militante da Quarta Internacional e, pela primeira vez, nós saímos às ruas com as nossas bandeiras. A minha corrente era um grupo muito honesto, muito jovem, eram todos imberbes, e chamava muito modestamente de Grupo Marxista Revolucionário. Menos que isso não dá para ser. Pela primeira vez saímos. E só saímos porque vieram franceses, argentinos, ingleses, espanhóis nos visitar durante 6 meses depois do 25 de abril para nos alertar que a ditadura tinha caído e que a gente podia sair de dentro do esconderijo, porque nós estávamos clandestinos 6 meses depois do 25 de abril. Então, orgulhosamente, saímos às ruas no 11 de setembro. Diz, contra Pinochet vale tudo. Tudo bem. A CIA está em Lisboa, mas a gente vai para a rua com a bandeira vermelha. Então, e me emociona, mas, ao mesmo tempo, pessoal, nós estamos em 2020. Vejam quanto tempo. Como uma história cruel. Né? E vejam, 50 anos para enterrar a Constituição do pinochetismo. Que tragédia histórica, meio século, quase 2 gerações no Chile. Mas faço esta observação para vos mostrar. E foi possível depois de mobilizações colossais. Nós estamos falando de milhões nas ruas em Santiago do Chile, desde do final de outubro do ano passado. Nós estamos falando de mais de uma greve geral. Nós estamos falando de ações de rua que tiveram ondas sucessivas, 30 mortos, mais de 200 cegos, milhares de feridos, dezenas. O sacrifício humano, quer dizer, a potência desta mobilização. E Pinheira não caiu. Não é incrível? E o que arrancaram é um plebiscito para decidir se vai... Então, ao mesmo tempo é uma alegria, e, por outro lado, é uma amargura, mas é um compromisso de classe. Eu sigo o movimento. Claro que, se perguntassem o que eu penso que na segunda manifestação tinha que ter uma bandeira escrito Abajo Pinheira! Muerte a Pinochetitas, mas isso é a minha preferência. Mas eu não sou chileno, então eu sou solidário com eles, eu me emociono de compromisso de classe. Então, este é o segundo elemento. Militância é compromisso de classe. Isso significa confiar que a luta dos trabalhadores, com fluxos e refluxos, vai abrir um caminho. A luta de classe tem oscilações, tem situações muito desfavoráveis, como nós estamos hoje. O Brasil é o país mais retaguarda da América Latina, uma situação reacionária, vemos a acumulação de grandes derrotas, embora, na minha opinião, não houve ainda derrota histórica, mas há o perigo de haver. E há situações mais favoráveis. Eu tive sorte, cheguei à primavera dos meus 17 anos e explodiu uma revolução. Então, vocês imaginam, aos 17 anos, marxista, e tinha uma revolução que era mais parecida com a Revolução Russa, desde 1917, acontecendo ao vivo e a cores nas ruas de Lisboa, com comissões de trabalhadores, ocupações de fábricas, ocupação de terra, ocupação de casas. Vejam, a situação em Portugal chegou a um ponto que, quando houve eleições estudantis, eu fui eleito como representante dos estudantes da Faculdade de Letras e de Filosofia da Universidade de Lisboa para o Conselho de Direção da Universidade, e eu tinha a chave do cofre e não se assinava nenhum cheque que não tivesse também a minha assinatura, além da professora que foi eleita como representante docente. Isso é uma revolução. Eu tinha a porta da chave da faculdade, eu tinha a chave da porta da faculdade, entende? Onde é que vamos fazer uma reunião? Não, podemos fazer lá na faculdade, porque eu tenho a chave da porta. Aonde? Não, podemos fazer na sala da direção da faculdade, porque eu tenho a chave da porta. Isso é uma revolução. Dei sorte. E felizmente, as bocas de sino só vieram depois, o Maradona também só veio depois. Tive sorte. Terceiro elemento é o compromisso político.
A militância é um compromisso político. O que é a política? A política é a luta pelo poder. A política é a luta pelo poder, a luta para transformar a sociedade. E para transformar a sociedade é necessário um movimento de baixo, né, da base para cima, ou seja, o movimento da estrutura social para a superestrutura, mas nunca é possível, não sejamos ingênuos, não vamos transformar a sociedade se não tiver o controle do Estado, se não tiver o controle da superestrutura. É uma combinação. Mas é a luta para conquistar o poder. Quem está com o poder? A classe dominante, os capitalistas, divididos em frações, lutando entre si, falando barbaridades uns dos outros. Toda semana é assim. São as condições normais da democracia liberal. E o compromisso político é o compromisso com um projeto. Não há luta política sem ter um projeto. Veja, o projeto é uma estratégia, é um programa. Portanto, toda militância que envolve compromisso moral e envolve compromisso de classe, mas não tem compromisso político, é uma militância incompleta e, portanto, se ela é incompleta, significa que não é plenamente consciente. O que significa? Quando você não é plenamente consciente do que está fazendo a sua militância, é porque você está sendo manipulado por outros. É muito simples. Compreendem? Veja, a luta política é uma luta de dissimulação permanente. Se você não sabe... Se você não sabe quem está dando as cartas, é porque alguém está dando as cartas por você. Portanto, toda militância que é ativismo, porque é um ativismo ético-moral, porque é uma ruptura das entranhas contra a injustiça, contra a exploração, contra a opressão, mas toda militância que também é um compromisso de classe, é a solidariedade, é o pertencimento, é, né, a identidade com a luta dos explorados, dos oprimidos, mas ela não tem... Essa militância não tem clareza de qual é a estratégia política. É porque você está sendo manipulado. Porque outros sabem qual é a estratégia política. E, portanto, ser militante é ter consciência de que é preciso fazer uma escolha de estratégia. Tem que escolher. Não, eu gosto de militar, mas política não me interessa. Não funciona assim. Você não tem esse direito, entre aspas. Se quisermos, é indivisível do dever de escolher um projeto político. Não faltam projetos políticos. Vejam, tem dezenas e dezenas de organizações de esquerda no Brasil, não há dezenas e dezenas de estratégias. Aí também não nos enganemos. Há 2 ou 3 estratégias na esquerda brasileira. E há muito voo solo, compreendem? Isto é um elemento peculiar da situação brasileira e é muito menor em outros países vizinhos. No Brasil, há muito voo solo, ou seja, tem muita... Nós vamos dizer assim, ocorreu uma profissionalização excessiva, eu diria doentia, da militância política na esquerda brasileira. Então, todos os partidos de esquerda têm os líderes que são os líderes de si mesmos. Vou falar do PSOL porque é mais educado falar mal da sua própria organização do que falar mal da organização dos outros. No PSOL, nós temos um zoológico de personalidades que fazem voo solo. Vocês nem imaginam o que é estar na direção do PSOL. Tem dias que é uma comédia e tem dia que é uma tragédia. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Porque é uma constelação de personalidades que estão absolutamente convencidos que o movimento de rotação do universo se dá em torno deles, pelo menos o movimento de rotação da esquerda. Então, muito voo solo. Mas este tema do compromisso político é inescapável, é uma estratégia de poder. Como se abre o caminho para chegar ao poder? Veja, e isto é indivisível de qual é o programa. Chegando ao poder, fazer o quê? Portanto, estratégia e programa têm que ter coerência. Qual é o caminho para o poder e qual é o programa? Chegando ao poder, qual é o projeto? E vejam,
isto também é indivisível dos primeiros dois compromissos, porque não tem muito sentido chegar ao poder sem ter apoio nas classes populares, entendem? Se não for com apoio nas classes populares, para que adianta chegar ao poder? Porque se não temos base social depois, quando chegar ao poder, é que não vamos conseguir resistir à pressão de classe dos inimigos. E, por último, há o compromisso ideológico. O compromisso ideológico é o compromisso com uma visão de futuro. Isso tem importância? Tem. Vejam, há militantes que militam pelo compromisso moral, porque lutam por aqueles que vieram antes deles. Eu militei com muitos camaradas que militavam, e mesmo quando tinham mal-estar, insegurança, estavam em crise pessoal, que é a coisa mais normal do mundo ter crise pessoal, já vos aviso. Ninguém se transforma sem passar por uma crise. Não tem transformação sem crise. E não tem crise em dolor. Mudar é difícil. Velhos hábitos se consolidam. Mas eu militei com muitos camaradas que lutavam porque muitos dos que tinham estado ao seu lado ficaram pelo caminho. Nós perdemos camaradas. Muitos morreram antes de nós. Há os que militam pelos que morreram antes de nós, pelo compromisso moral. Há os que militam pelos que estão ao seu lado, vivos. E há os que militam por aqueles que estão por vir. Militam por um projeto, uma expectativa, uma esperança. Se quisermos, militam porque dentro deles há uma chama utópica muito poderosa. Então, há militantes que são mais sonhadores, há militantes que são mais endurecidos, há militantes que são mais movimentistas, há todo tipo de militantes, todos são bem-vindos. Mas é impossível, e, portanto, os 4 elementos, o compromisso moral, o compromisso de classe, compromisso político, compromisso ideológico, na minha opinião, todos eles são essenciais, mas eles têm pesos diferentes em cada um de nós. Para cada um de nós, não é o mesmo peso. Compreendem? Para alguns, o compromisso moral é mais importante que o compromisso político. Para outros, o compromisso de classe é mais importante que o compromisso ideológico. Mas são 4. Os 4 têm que estar presentes. Qual é a equação? É a história de vida de cada um de nós. E o compromisso ideológico, portanto, envolve o estudo da teoria, o estudo da história das lutas de classes, o estudo da história das revoluções, envolve um compromisso com a preservação, defesa, desenvolvimento e ampliação do que é o tesouro construído pelo movimento socialista. É o elemento ideológico, né, da luta socialista. Bom, isto posto, eu quero falar um pouquinho só para terminar. Eu comecei às 10, então são 10h27. Para terminar, quero falar um pouquinho só sobre o tema da pandemia e do isolamento. Observem, o tema da pandemia é evidentemente meio excepcional. É parecido com a prisão, né? Nós estamos numa espécie de prisão doméstica. Ele nos cria um problema. Vejam, a potência de todos os nossos movimentos populares, de todas as tendências, todas as correntes da esquerda, está no fato de que nós somos organizados. Essa é a nossa potência. 3 organizados parecem 15. 15 organizados parecem 50. 50 organizados parecem 100. 100 organizados parecem 1000. 1000 organizados parecem 10.000. Essa é a nossa potência. Nós sempre parecemos muito mais fortes do que nós somos. Para os nossos inimigos de classe, compreendem? Por quê? Porque nós somos organizados. E organização com disciplina tem uma força política de impacto que é monumental. Mas é monumental. No meu instituto éramos 300 professores antes da expansão, o Instituto Federal de São Paulo, dos governos, do governo do Lula.
e à esquerda nós não éramos muito mais do que 7 ou 8. Mas o núcleo dirigente do Instituto, né, desde que os assírios conquistaram a Babilônia, estava na mão da maçonaria. E a maçonaria imaginava que nós, na verdade, não éramos menos de 40. Nós éramos 7. E eles se mijavam de medo cada vez que havia uma assembleia de professores. E nós éramos só 7. E a maçonaria organizava por baixo dos 300, alguma coisa em torno de 100 professores, na loja. Organizar, não estou exagerando, organizar na loja, para vocês terem uma ideia, quando o Instituto Federal fez 100 anos, o jantar dançante organizado pela reitoria foi feita dentro do templo maçônico. Entendem? Isso é dirigir. O aniversário de 100 anos foi dentro do templo da maçonaria, fisicamente. E nós éramos muito poucos, mas eles imaginavam que nós éramos uma potência. Então, o drama da pandemia é que nós perdemos a nossa arma fundamental. Nossa arma fundamental é a organização para a mobilização. E, evidentemente, nós podemos fazer ações, como fizemos as campanhas de solidariedade, como lembrou a Kelly, e elas, na minha opinião, são campanhas revolucionárias, ou seja, elas promovem tudo o que é mais importante, a começar pela solidariedade humana. Mas nós estamos naquela situação que a Rosa Luxemburgo dizia, de punhos fechados e com as mãos nos bolsos. Estamos de punhos fechados, mas estamos com as mãos nos bolsos. E isto nos deixa, evidentemente, em graus maiores ou menores, a todos um pouco ansiosos. Então, eu queria terminar falar um pouco sobre este tema da ansiedade. Em condições normais, em todas as nossas organizações, há companheiros e companheiras, camaradas, que têm mais saúde e que têm menos saúde. Nós vivemos numa sociedade doente. Então, imaginar que a nossa fraternidade de rebeldes, de revolucionários, vai ser uma fraternidade também de um santuário da saúde psíquica, é de uma ingenuidade total, pessoal. A sociedade é doente e a maior parte dos ativistas que se organizam conosco são pessoas que trazem consigo as suas dores subjetivas, trazem consigo as suas angústias e, em momentos de maior pressão, têm sofrimento psíquico intenso. Não há organização humana que seja blindada diante do sofrimento psíquico. Mas, em condições como esta, de isolamento, as dificuldades subjetivas ficam mais acentuadas. Então, eu queria terminar com esta observação sobre a importância de nós nos cuidarmos a nós mesmos e sermos fraternos nas relações com os outros. Fraterno significa que nós temos que falar com as pessoas. Eu todos os dias me pergunto, você já telefonou para 3 camaradas para ver como eles estão? E veja, eu tenho que fazer um monte de coisas todos os dias, vocês não querem saber, porque eu tenho que cuidar da casa, eu e a Su estamos em isolamento, porque somos grupo de risco, então nós temos as tarefas domésticas, eu tenho que cozinhar, está dividido, eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho as reuniões, eu tenho atividades de formação como esta, mas eu também tenho que fazer algo que é elementar, que é falar com os meus. E simplesmente ligar para saber como é que você está. A começar por aqueles que podem estar em situação de maior risco. A começar pelos mais idosos ou pelos mais jovens. Os mais idosos, porque quando a gente chega a uma certa idade na vida, muitos dos que estavam ao nosso lado já se foram. E, portanto, envelhecer é aprender também a conviver com maior solidão.
Então, os mais novos, é muito importante telefonarem e perguntarem para os mais velhos como estão. Por quê? Porque eles têm menos pessoas que vão ligar para eles. E com os mais jovens, que são aqueles que ainda estão no início de uma experiência militante. E, portanto, são aqueles que também têm mais dúvidas, são aqueles que, com maior facilidade, vão mergulhar naquilo que nós podemos chamar a vertigem do desolamento, né, de se sentir desolado, e, no limite, de sentir pena de si próprio. Então, queria terminar dizendo que falar uns com os outros é militância, né? A militância não é somente uma ação que nós fazemos contra os inimigos de classe. A militância é um conjunto de iniciativas que começam pelas iniciativas de organização, são aquelas que dão coesão aos nossos movimentos e fazem que o pertencimento às nossas organizações não seja uma formalidade, mas seja uma experiência humana plena. E a militância pode e deve ser uma experiência plena. O que significa uma experiência humana plena, na minha opinião, significa nós estarmos dispostos a nos transformarmos a nós mesmos na mesma proporção em que estamos comprometidos em transformar o mundo. Nós não partimos de premissas idealistas de que só pessoas melhores vão fazer um mundo melhor. Nós achamos que, ao lutar para enterrar este mundo de horror, de exploração, que vai no caminho de catástrofes econômicas, ambientais, militares, como as gerações anteriores nunca viram, nós podemos nos transformar em pessoas melhores. Portanto, a militância é também um caminho de autotransformação, em que nós podemos, com honestidade, nos transformarmos a nós mesmos. E nada pode ser mais feliz do que a gente descobrir que tem uma nova habilidade ou que é capaz de fazer uma coisa diferente ou simplesmente ser útil. Ser útil dá uma enorme felicidade. Desde as coisas mais simples, como preparar um bom almoço, até as mais complexas. É isso. Mara Câmbio, obrigado a todos. Estou aqui à vossa disposição. Muitíssimo. 10h36. Obrigada, professor. Estamos muito felizes, emocionados e impactados, né, com toda a história de vida que vocês trazem para nós, né, a partir dessa experiência e de um exemplo de compromisso militante, né, também com todos os elementos conjunturais que foram colocados aqui. E eu acho que essa sua última fala, professor, esse chamado, né, para o resgate da humanidade que habita em nós, nesse novo tempo, é algo muito urgente e que a gente precisa exercitar, né? Esse chamado para o cuidado, para o autocuidado, que envolve a relação individual e coletiva, é algo que se coloca como central e muito importante nesse novo tempo, né? E, assim, para uma organização como a da ABJD, que é nova, que se propõe, né, se abrir, dialogar sobre isso, é muito importante que a gente se volte para nós e que a gente faça essa prática considerando a urgência que está colocada para nós, mas em consonância com as histórias, com o nosso acúmulo, com o nosso tempo de militância, mas nessa relação com o mundo humano que nos acompanha nesse compromisso de classe.